Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar nosso trabalho sobre a revelação na Sagrada Escritura e a tradição, fazendo nosso segundo encontro. Dando então continuidade ao que já havíamos falado no encontro anterior, afirmamos: é decisiva importância considerar que a revelação de Deus não cria nenhuma nova linguagem, nenhum novo meio de expressão, nenhuma tradição provável, quer sob o ponto de vista da fenomenologia, quer enquanto também revelada. O homem que expressa em linguagem o fato histórico acha-se preso à sua língua própria, às palavras já formadas, às formas verbotemporais, à tradição já existente. Isto é, quando o homem chega a escrever a revelação, ele escreve numa linguagem que ele pode compreender. Porque o homem, ao usar a linguagem, ele é capaz de compreender a revelação. Se o homem não é capaz de expressar, mesmo sabendo que Deus existe, ele não seria capaz de compreender a manifestação e a revelação de Deus. Porque é somente na sua capacidade intelectual, de pensamento, que ele pode entender a Deus. Então Deus se revela em contextos e palavras humanas. Se não fosse assim, Deus existiria sendo totalmente incompreensível, porque para ser compreendido, ele deve passar dentro da capacidade de compreensão humana. Então, a primeira realidade que nós devemos ver: Deus se manifesta ao ser humano. Esse ser humano é capaz de compreendê-lo porque ele se revela dentro da capacidade humana de compreensão. Se não fosse assim, ele seria incompreensível. É claro que, por mais que o ser humano queira entender a Deus, que se revela na realidade humana, o ser humano jamais vai entender totalmente o mistério divino, porque ele não é capaz de entrar plenamente nesse mistério, porque ele traz o limite humano, a limitação humana. E essa limitação dá a ele os critérios necessários para entendimento sobre Deus, que age na história. Então precisa desse discernimento humano, embora o ser humano não vai em nenhum momento alcançar a plenitude dessa manifestação. Assim como a revelação se realiza no homem histórico, o homem concreto, o ser humano concreto, assim também está vinculada às formas históricas de expressão, a forma como, naquele tempo, os homens compreenderam a revelação divina. Isso expressa uma capacidade de entendimento que, se quisermos entender a revelação que aconteceu no passado, nós devemos também entender o contexto desta revelação
e o que essa revelação significava na capacidade cultural e de pensamento do homem, do ser humano. Então está vinculado às formas históricas de expressão e de comunicação da época. Ser capaz de perceber essa comunicação e transpor essa comunicação para o dia de hoje, essa ciência se chama hermenêutica, onde se trata de entender o contexto da realidade, da palavra de Deus que se manifesta na história através da compreensão humana naquela realidade temporal e como essa realidade hoje deve ser entendida a partir dessa realidade da dinâmica da história e essa conceituação da história que vai mudando na sua capacidade do ser humano de compreensão. A origem transcendental, oriunda da transcendência divina, Deus transcendente a realidade, né? Deus transcende a realidade humana, né? O ser humano não é capaz de perceber, como eu dizia, a plenitude do mistério divino. Então, a origem transcendental oriunda da transcendência divina sobre o tempo e a história, historiciza-se necessariamente e se revela mediante quem recebe a revelação. O ser humano é o receptáculo desta revelação. Como receptáculo, ele também traz seus limites. Quer isso também dizer que, desta maneira, a revelação se reveste de transcendência, porque o transcendente se faz capaz de ser percebido na realidade humana, claro, dentro dos limites, mas é uma realidade da presença divina. A revelação torna-se tradição, mantém-se presente na tradição, entra no reino da história por meio da tradição. Então, a realidade da manifestação de Deus na história cria esta realidade da tradição. Essa tradição que traz a realidade da narrativa, daquilo que se narra sobre o evento da experiência divina no ser humano naquele contexto. Por exemplo, antes do livro, houve a tradição oral. A tradição oral, em determinado momento, se transforma em livro. Então, a tradição mantém a experiência desta revelação até o momento em que essa tradição se transforma em livro e aquilo que se expressava sobre realidade oral se transforma agora dentro de uma tradição escrita. Mas essa tradição é que dá sustentação à tradição escrita, porque é através da tradição escrita que se revela que aquilo que foi escrito faz parte de uma experiência humana com a presença, a manifestação divina na revelação. Contudo, não se deve esquecer que esta vinculação com a tradição histórica só se torna um fato da revelação quando, como ocorre com os fatos da revelação primitiva, o elemento histórico é ultrapassado. A história se transcendentaliza. Há um elevar do elemento histórico para o mistério divino. É o que se planifica na fé. A fé é acolher aquilo que se tem como verdade, que foi manifestado na tradição, que depois foi colocado no escrito, onde o ser humano é chamado a uma adesão de fé sobre aquilo que, vivido na tradição, depois se transforma em escrito. A revelação, ela exige essa realidade da fé. Quando São Paulo, no capítulo 10 da Carta aos Romanos, diz que a fé vem pelo ouvido, isto é, a fé vem do anúncio. O anúncio antecede o ato de fé.
O anúncio é portador da revelação através da tradição oral, do anúncio que os apóstolos deixaram, e ao darmos o consentimento de fé, essa realidade da revelação presente nessa tradição, nós nos unimos e professamos como a única boca a mesma fé apostólica. Então, nós unimos através do anúncio da fé apostólica. Então, nós formamos, uma única boca, isto é, nos unimos por meio da fé a essa realidade que aconteceu na revelação, através da transcendência, manifestado, vamos supor, ali no caso de Jesus, o Filho de Deus que se fez homem, morreu na cruz e ressuscitou, subiu aos céus, está sentado à direita do Pai. Ao dar o nosso consentimento, nós nos unimos àqueles que creram antes de nós. Por isso eu não posso acrescentar nada àquilo que eu recebi, porque aquilo que eu recebi não é uma realidade que eu tenho poder sobre ela, mas é uma realidade do qual eu me uno pelo ato de fé para poder professar essa fé juntamente com aqueles que tiveram toda essa experiência de fé, no caso aqui com Jesus Cristo, os apóstolos, as testemunhas oculares, que depois nos deixaram os testamentos escritos para que possamos nos unir a esta fé. A revelação só pode ser verdadeiramente recebida na fé. Então, o ato de consentimento que eu dou sobre aquilo que aconteceu. Contudo, na fé, o elemento puramente histórico é, ao mesmo tempo, superado, porque a dinâmica da história, ela não é uma história estática, é uma história dinâmica. E a realidade da linguagem vai mudando com o tempo, para poder compreender aquilo que é o fundamento daquilo que se crê. A tradição e a linguagem, bem como todo meio de expressão histórica, é transcendentalizado. Uma vez que, por seu turno, a fé, a esperança e a caridade, que são as virtudes teologais, são princípio e garantia divinos da salvação eterna, na qual são superados a história e os meios históricos de expressão. A vivência da fé que se torna, que é sustentada por uma esperança daquilo que há de vir, na certeza de que aquilo que há de vir é a certeza daquilo que nós recebemos através da fé, é a caridade, que é a vivência daquilo que se espera na realidade histórica, né? Nós vamos descobrir que esses meios expressam a expressão daquele que crê. Neste contexto, a linguagem já não é mais nem necessária, nem possível. Ela se torna um testemunho. Nem historicamente, nem uma linguagem alguma é possível exprimir de maneira adequada a revelação de Deus. É o limite da capacidade de compreensão humana. Ela não pode ser datada no tempo, porque Deus não esgota a sua mensagem numa realidade temporal, não pode ser limitada pelo tempo, porque senão ela estaria prisioneira à realidade temporal, não pode ser colocada no tempo como algo passado nem futuro, mas como algo que se faz realmente presente pelo ato de fé. Aquilo que da revelação se manifesta na história não é como algo idêntico à revelação, mas como seu eco e manifestação. É expressão humana, é dicção histórica, marcada por palavras históricas, por uma linguagem, conceitos, expressões que têm seu berço dentro de um determinado contexto temporal. Por isso que, para entender realmente o que se diz na Sagrada Escritura, é importante que nós conheçamos o contexto pelo qual ela foi dito e a dinâmica como essa realidade que foi dita no passado e manifestou como revelação pode ser expressada e conhecida no hoje. A tais expressões históricas da revelação pode-se com razão aplicar às categorias de espaço e de tempo.
Se a fé cristã implica determinado tempo, exige uma revelação dada em determinado lugar. É o momento histórico da revelação. Não se exclui com isso que a revelação se aplique também a outro tempo, porque aquilo que aconteceu no passado ainda é atualizado no presente através da fé daquele que se une àquela profissão de fé que deu sustentação mais tarde, né, naquilo que eu creio. Então aplique também a outro tempo, que ela seja possível em outro tempo e lugar. Por isso nós podemos acreditar hoje naquilo que foi fundamento de fé para aqueles que testemunharam, né, em toda a história sobre a questão da revelação divina, a sua transcendência que se fez história, e se fez história dentro de um contexto de uma linguagem humana. Disse com razão que a revelação divina entrou em determinado tempo na sua expressão histórica, ela foi manifestada dentro da história, precisamente naquele tempo determinado, que é normativo para nós, porque ali ele se torna uma norma a partir da experiência de fé realizada, né, e ao qual se refere com razão a fé cristã. Cremos naquilo que os outros creram. A experiência transcendental que foi feita através da realidade da manifestação de Jesus Cristo, para nós ela é atualizada através do momento da fé. Depois a esperança, a dinâmica, né, que se abre ao futuro, não como uma realidade está para acontecer, mas uma realidade da presença, no momento da fé. A fé sempre é uma realidade que se abre ao futuro e na vivência da caridade. Nesse sentido, existe uma espécie de constituição da expressão da revelação no tempo e através do tempo. O tempo constitutivo da revelação é o período da história israelítico primitiva, história de Israel primitiva, em que surgiram historicamente as formas de expressão que a fé nos reporta, nos apresenta como normativas para nós. Então nós não podemos em nenhum momento perder o sentido da forma como foi manifestada ao povo de Israel na sua realidade primitiva, esses elementos da fé e que hoje repercutem ainda no hoje da nossa fé, do nosso consentimento de fé, da nossa adesão. Quanto a sabermos por que justamente as marcas históricas da primitiva história do povo de Israel nos dão a medida da linguagem de Deus. Só a fé nola pode dizer, pois ela abrange a salvação e a revelação. A fé sabe e reconhece Deus muitas vezes de muitos modos, como falou aos nossos pais, como nós encontramos lá na Carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1. E, ultimamente, falou-nos por seu Filho. Essa renovação, essa revelação, expressa as múltiplas maneiras, né, apresentada como fala de Deus. Radica-se, contudo, na tradição histórica. Presta a serviço da transmissão da própria revelação. A linguagem que é capaz de transmitir para nós aquilo que foi experienciado como revelação de Deus. Essa atitude de serviço da tradição em face da revelação pode ser considerada desde o começo da história. Em tempo algum, Deus se distanciou da história da humanidade, a ponto de tradições históricas impedirem uma possível revelação. Deus sempre se fez presente na história da humanidade. Assim, já dos primeiros capítulos do Gênesis, se depreende que o homem poderá encontrar algo de salvífico ao longo da história, da sua história, Gênesis capítulo 3, versículo 15. Existe, portanto, para as tradições históricas, a possibilidade de, mediante, por meio da revelação, se tornarem salvíficas.
Então, ser capaz de perceber os sinais da presença e da revelação divina na história, desde o Gênesis, a criação do homem. Revelação e tradição podem assim relacionar-se uma com a outra. A tradição pode servir para fazer presente a revelação. E a autoridade daqueles que sustentam a tradição é que dão validade àquilo que depois foi escrito. E aquilo que foi escrito expressa aquilo que a tradição deixava como sustentação daquilo que se crê, da manifestação divina na história. Isto é, pode fazê-lo ocorrer presencialmente nos homens. O curso horizontal da história e da tradição pode proporcionar a comunicação do fato da revelação. Essa seria, por analogia, uma dimensão vertical. Deus que se manifesta ao homem na sua historicidade, na sua linguagem, na sua cultura. E pode fazê-lo de duas maneiras. Primeiramente, pelo fato de a tradição histórica servir de base receptiva da revelação, da experiência de Deus. E, em segundo lugar, pelo fato de a revelação ser testemunhada nas formas expressivas da tradição, de ser transmitida assim às futuras gerações. Então, no caso da tradição oral, ela sustentou durante muitos séculos essa experiência divina para que elas participem da revelação. Então, aquilo que nós conhecemos da tradição oral, dada através de Abraão, e que ela que foi transmitida de boca em boca, essa tradição oral, até chegar ao momento, no século X, quando aquilo que era transmitido começa a se tornar livro. Devemos, contudo, observar que esta futura participação não repousa somente na atividade da tradição, nem de quem a transmite. Isso não quer dizer que não possa existir alguns escritos paleo-hebraico anterior ao século X. Alguma coisa deve ter existido, sim. Mas deve também ser crida como ação de Deus na medida em que ocorre a revelação. Então, nós vamos ver, a partir de agora, os testemunhos bíblicos segundo os dados atuais da exegese. A exegese procura entender o contexto que foi escrito, a linguagem, a cultura, a tradição, a realidade cultural, os elementos componentes que ajudam a entender a arqueologia, para entender todo esse contexto da palavra de Deus que se revela na história do ser humano. Temos naturalmente que fazer uma seleção, porque são dados enormes, Seguiremos o seguinte critério. Quanto à história milenar das tradições relacionadas com a revelação de Deus e com a salvação do homem, atestada pelo testemunho bíblico, verificaremos o conceito e o alcance de revelação, bem como o modo como se comportaram seus portadores em relação a ela. No Antigo Testamento nós vamos encontrar algumas tradições, por exemplo, a sucessão dinástica, no capítulo 14 do Gênesis. Nós vamos encontrar também a tradição javista, a tradição eloísta, a tradição sacerdotal, a deuteronomista. São tradições que depois vão se transformar em livro, embora o Deuteronômio foi encontrado já como livro numa reforma que foi feita em Jerusalém, no Templo de Jerusalém. O ponto capital deste problema situa-se no aspecto formal. Seu conteúdo será apenas mencionado. Então, é o que nós vamos, esse é o caminho que nós vamos seguir, Então, no primeiro momento, nós vamos ver a tradição, no Antigo Testamento. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.